Salve, salve família retada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma resolução de questão aqui no canal Física Retada. Hoje uma questãozinha sobre eletrodinâmica, fera. A questão tá na sua tela, olha só. Na figura 1, tem-se um circuito elétrico com resistores ômicos montado com um amperímetro ideal colocado em contato entre os pontos X e Y, que indica uma corrente elétrica de intensidade igual a 2 amperes. Além disso, no circuito tem-se uma fonte ideal que alimenta o circuito com 12 volts, uma resistência R1, uma resistência R2 de 6 ohms e uma resistência R3 de 3 ohms. Na figura 2, mostra-se quando o amperímetro é substituído por um resistor ômico R4 com valor de resistência igual a 3 ohms. Neste último caso, qual é o valor da tensão em volts sobre o resistor R4? Fera, se liga que para a gente começar essa questãozinha aqui, né? No primeiro circuito, nós vamos ter que descobrir quanto vale o valor dessa resistência R1, né? Beleza? Achando o valor da resistência R1, a gente pensa qual é o valor da tensão, qual é o valor da DDP lá no resistor R4, tá? E como eu sempre gosto de começar as questões de circuitos, né? Vamos começar colocando os pontos nesse circuito para ficar fácil para a gente visualizar aqui. Olha só. Então eu vou começar aqui, ó, chamando esse ponto aqui de cima de ponto A e esse ponto aqui embaixo, ó, de ponto B, perfeito? Então a DDP entre os pontos A e B é uma DDP de 12 volts, tranquilão? Passando aqui pelo resistor R1, eu vou chamar esse ponto aqui de C, beleza? Passando aqui pelo resistor R3, eu vou chamar esse ponto aqui de D, tranquilo? Mas como o amperímetro é um amperímetro ideal, é um dispositivo que não apresenta resistência, né? Então esse amperímetro ideal, ele não tem resistência elétrica. Então significa dizer, na verdade, ó, que esse ponto aqui também seria D, esse ponto aqui também seria D. Mas como eu já chamei aqui embaixo de B, ó, eu vou apagar aqui, ó. Esse ponto aqui, fera, é o ponto B. Esse ponto aqui, fera, é o ponto B. E esse ponto aqui, fera, é o ponto B. Pegou a visão? Ou seja, R2 e R3, eles estão associados em paralelo, né? O resistor R2 está entre os terminais C e B. E o resistor R3 também está entre os terminais C e B. Pegou a visão? O que significa dizer que R2 e R3, eles estão em paralelo. Eita fera, peraí. Numa associação de resistores em paralelo, a principal característica de uma associação de resistores em paralelo é que a DDP, nos terminais, os resistores estão ligados nos mesmos terminais. Portanto, eles apresentam a mesma DDP. Pega a visão para a gente não fazer muita conta aqui, fera. Se liga. A gente sabe que a resistência elétrica de um resistor é dado pela relação entre a DDP e a intensidade de corrente. Fechou? Mas tá verão? Se R2 e R3 estão submetidos à mesma tensão, a resistência elétrica e a intensidade de corrente são grandezas inversamente proporcionais para resistores em paralelo. Ou seja, quanto maior for a resistência, menor vai ser a intensidade de corrente. Ô, Taberão, por que é que o senhor está fazendo isso? Pega a visão, fera, pega a visão. O amperímetro, ele está registrando uma corrente de 2 amperes. Essa corrente de 2 amperes que passa aqui, fera, pelo amperímetro, ela passou antes aqui, ó, pelo resistor R3. Essa corrente aqui de 2 amperes
que passa pelo amperímetro, o amperímetro está ligado em série com o resistor R3. Então, significa que no resistor R3 está passando uma corrente de 2 amperes. Sem titubear, eu tenho certeza que a corrente elétrica aqui, Feró, que passa pelo resistor R2, que é de 6 ohms, R2 tem uma resistência elétrica que é o dobro da resistência de R3. Então, a corrente que passa lá é uma corrente 2 vezes menor. Então, eu tenho certeza que a corrente que passa aqui, nesse resistor R2, é uma corrente de 1 ampere. Pegou a visão? Então, se a corrente que passa por R2 é 1 ampere e a corrente que passa por R3 são 2 amperes, essa corrente que passa aqui, pelo resistor R1, é uma corrente de 3 amperes. 3 amperes passa por R1, ela se divide, 2 amperes passa por R3, 1 ampere passa por R2. Pegou a visão? Tranquilo? E aí, Fera, é o seguinte, se você sabe que resistência é DDP sobre corrente, você sabe também que DDP é R vezes I, né? A mesma ideia. Por que eu só estava fazendo isso, tá, Verão? Porque olha só, se você quiser calcular a DDP entre os pontos C e B, eu conheço a resistência R3. Eu conheço o valor da resistência de R3 e eu conheço a corrente que passa por R3. Se eu quiser saber a DDP entre os pontos C e B, é só você fazer, Fera, R vezes I. A resistência vale 3, a corrente vale 2, 3 vezes 2, 6 volts. Beleza? Quer provar que nós estamos certos? Calcule a DDP nos terminais de R2. Calcule a DDP nos terminais de R2. A resistência de R2 é 6 e a corrente que o atravessa é 1. 6 vezes 1, 6 volts. Está provado que R2 e R3 estão associados em paralelo. Mas pega a visão. Qual é a tensão da nossa fonte? Tá vendo? A fonte é uma fonte de 12 volts, Fera. Então, desses 12 volts, 6 volts está indo para os terminais C e B. Tá faltando quanto para 12? Tá faltando 6. O que significa dizer que entre os pontos A e C, a DDP, Fera, também será de 6 volts. Dos 12 volts, 6 volts vai para a associação em paralelo entre R2 e R3, para os terminais C e B, e 6 volts está ali, entre os terminais A e C. Com isso nós mata, Fera. Com isso aqui, você vai encontrar o valor da resistência R1. Por quê, tá vendo? Porque se eu quero saber o valor da resistência R1, eu pego a DDP nos terminais de R1, que é exatamente a DDP entre os pontos A e C, e divido pela intensidade de corrente que atravessa o resistor R1. Então, a DDP entre os terminais A e C é de 6 volts e a corrente elétrica que atravessa o resistor R1 é uma corrente de 3 amperes. Então, o valor da resistência R1 é uma resistência, Fera, de 2 ohms. Pegou a visão? Tranquilo, Fera. Agora, nós vamos para o segundo circuito. Taverão, peraí. Então, quer dizer que o valor dessa resistência R1 é uma resistência de 2 ohms. Vou colocar aqui, O valor dessa resistência R1 é uma resistência de 2 ohms. Perfeito, né? Aí você percebe que no circuito de baixo, ele tirou o amperímetro e substituiu por um resistor de resistência 3 ohms. Ou seja, pega a visão. A corrente que vai passar aqui por R1, que é a corrente total do nosso circuito, ela vai chegar aqui, ela vai se dividir. Pegou a visão? Uma parte vai passar aqui por cima, e outra parte continua passando aqui por baixo, cabeçudo, Mas peraí, tá vendo? A mesma corrente, a corrente que passa por R3, é a corrente que passa por R4. Pegou a visão?
Então, R3 e R4, eles estão associados em série. Vou colocar de novo os pontos aqui, ó. Aqui seria o nosso ponto A. Aqui seria o nosso ponto B. Aqui seria o nosso ponto B. Opa, aqui seria o nosso ponto B. Vou parar aqui. E aqui seria o nosso ponto C. Pegou a visão? Mas se você prestar atenção, ó, fera, R3 e R4, eles estão associados em série. E na associação em série, nós somamos os valores das resistências. Ou seja, a resistência equivalente entre R3 e R4 é uma resistência de 6 ohms. Ou seja, R2 e R4 somados estão em paralelo com R2. Então, eu tenho 6 ohms em paralelo com 6 ohms. Ô, Taveirão, por que é que o senhor está fazendo isso aí? Para a gente achar a resistência equivalente do nosso circuito. Para a gente achar a resistência total. Pegou a visão? Então, eu tenho 6 ohms em paralelo com 6 ohms. Fera, dois resistores iguais em paralelo, nós pegamos o valor da resistência que se repete e dividimos pelo número de vezes que ela aparece, né? Então, 6 em paralelo com 6, a resistência equivalente, botar aqui, ó, a resistência equivalente entre os pontos C e B, 6 em paralelo com 6, você pega o valor da resistência que se repete e divide pelo número de vezes que ela aparece, ou seja, a resistência equivalente entre os pontos C e B, 3 ohms. Quando você resolver esse balai de gata aí entre os pontos C e B, a resistência equivalente entre os pontos C e B está em série com a resistência R1. Ou seja, 3 ohms está em série com 2. O que significa dizer, fera, que a resistência total do nosso circuito seria 3 ohms entre os pontos C e B, mais 2 ohms entre os pontos A e C. Então, 2 mais 3, ai papai, me dá uma resistência total de 5 ohms. O nosso circuito, ele apresenta uma resistência total de 5 ohms. Pegou a visão? E se eu sei a resistência total, vamos achar a corrente do circuito. Tranquilo? Como é que nós achamos a corrente do circuito? Vou até mudar a cor. Para achar a corrente do circuito, pega a DDP total. Diz que a DDP total é igual à resistência total vezes a corrente total. Corrente da DDP total do nosso circuito, 12 volts. Resistência total do nosso circuito, 5 ohms. E a corrente total do nosso circuito, não sei. Mas se você pegar 12 e dividir por 5, você vai achar que a corrente total do nosso circuito é uma corrente, fera, de 2,4 amperes. Perfeito? 12 dividido por 5, 2,4 amperes. Agora, vou apagar tudo isso aí e vou voltar para o que nós quer. Qual é a pergunta da questão? Qual é a DDP no resistor R4, né? Então, vou apagar isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui. E nós descobrimos o quê? Pega a visão, hein? Pega a visão. A corrente total do nosso circuito, 2,4 amperes. Show de bola. O que significa dizer que no resistor R1, passa uma corrente de 2,4 amperes. Quando chegar ali no ponto C, ela vai se dividir. Opa! Mas por cima, ela vai encontrar 6 ohms. E por baixo, ela vai encontrar 6 ohms. Então, ela vai se dividir por igual, né, fera? Cuidado para não fazer a divisão de cima. Na divisão de cima foi 2 amperes e 1, porque eu tinha 3 ohms em paralelo com 6. No circuito de baixo, eu tenho 6 ohms, que é R3 somado com R4, em paralelo com 6 ohms, que é o resistor R2. Então, eu tenho 6 ohms em paralelo com 6 ohms. O que significa dizer, fera, que vai passar 1,2 amperes ali por cima, em R3 e R4,
e vai passar, fera, 1,2 amperes em R2. Mas a pergunta da questão é quanto vale a DDP no resistor R4. E aí, papai, para você achar a DDP no resistor R4, para você achar a DDP no resistor R4, você pega o valor da resistência R4 e multiplica pela corrente que passa pelo resistor R4. Pegou a visão? Então, a resistência aí do nosso resistor R4 é uma resistência de 3 ohms e a corrente que passa pelo resistor R4 é uma corrente de 1,2 ampere. Com isso, fera, a DDP nos terminais do resistor R4 é uma DDP de 3,6 volts e, portanto, fera, você pode marcar aí como alternativa correta a alternativa A de aprovação e de que o Taveirão merece o seu like, merece o seu compartilhamento para a gente deixar o canal Física Retada cada vez mais forte e o YouTube levar o nosso projeto para todo o Brasil, porque aqui, fera, o sucesso, ele é treinável. Pega a visão que o trabalho devolve. Até a próxima. Valeu!